Seja muito bem-vindo ao nosso curso de autoconhecimento. Hoje vamos trabalhar um tema extremamente importante: drogas e alcoolismo. Ao longo desta conferência veremos por que é urgente eliminar esses dois defeitos da nossa psicologia, já que eles bloqueiam completamente qualquer avanço no trabalho interior. É fundamental perceber que todos nós, em maior ou menor grau, carregamos e alimentamos esses defeitos. Porém, muitas vezes acreditamos que só quem chamamos de viciado é que realmente tem problemas com álcool ou drogas. Mas hoje vamos analisar como, pouco a pouco, se não corrigirmos os pequenos detalhes que nos fazem ceder à tentação desses defeitos, acabamos escorregando para um consumo cada vez maior, de uma vida para outra. Além disso, outro objetivo desta conferência é aprendermos que, quando refletimos e eliminamos esses defeitos dentro de nós, também ganhamos clareza e força para ajudar outras pessoas afetadas por eles a se regenerarem. Por mais fundo que alguém tenha caído nas drogas ou no alcoolismo, é possível sair disso, e hoje veremos como esse processo pode acontecer. Vamos começar falando sobre o alcoolismo. E, para compreender esse tema de forma objetiva, precisamos olhar para esse defeito pelo que ele realmente é. Um demônio extremamente forte e muito sutil, que nos atrai de forma agradável, nos envolve, nos acorrenta, até conseguir nos dominar completamente. Vamos estudar quais são os lemas dessa entidade psicológica, suas características e as consequências físicas, psicológicas e espirituais que ela provoca em nós. É essencial entender que todos os processos de dependência, tanto das drogas quanto do álcool, no planeta e dentro de cada um de nós, são movidos por um defeito, por uma força, por uma concentração de energia negativa tão intensa que, de fato, é um demônio. Esse demônio é conhecido como Algol. Algol é um dos 10 demônios mais malignos da Terra. Ele representa a cabeça da Medusa, decapitada por Perseu. Algol venceu a disputa entre os principais demônios do planeta por ser aquele que gera o maior nível de degeneração na humanidade. E ele está relacionado a algo extremamente comum para nós hoje: o álcool. O álcool é uma das formas mais rápidas de diminuir o nosso nível de consciência, e tem sido usado, há milhares de anos, como uma ferramenta para manter a humanidade em um estado de inconsciência e submissão. Os ditadores de todas as épocas sabem muito bem disso. É muito mais fácil governar e escravizar uma cidade de bêbados do que uma cidade de pessoas sóbrias. Vamos, então, conhecer os lemas e características que definem esse demônio, e entender como eles se manifestam na nossa vida quando cedemos a esse defeito. O primeiro lema desse demônio é: Eu sou o dono do planeta. E realmente podemos ver que o alcoolismo está entre as maiores causas de acidentes e crimes terríveis que acontecem no mundo. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que o álcool está disponível livremente por toda parte. De uma forma ou de outra, todos nós nos vemos constantemente diante de situações que convidam ao consumo de álcool, em reuniões sociais ou de trabalho, festas de aniversário, almoços, jantares, de maneira geral, sempre que pensamos em relaxar, nos distrair ou nos divertir, o álcool costuma estar presente. Assim, percebemos como esse demônio, lenta e sedutoramente, foi tomando conta do planeta. Hoje é até raro encontrar alguém que não consuma álcool, mesmo que minimamente. E vemos também como jovens, e até crianças, são expostos cada vez mais cedo à tentação do álcool e das drogas. Outro lema seu é: Eu sou o ladrão dos átomos solares. Isso porque tanto o álcool quanto as drogas apodrecem a energia criadora sexual, transformando seus átomos solares em átomos lunares involutivos. Dessa forma, impedem completamente qualquer avanço no trabalho interior. Outro lema é: Eu sou o pai da corrupção e do infortúnio. E é exatamente assim. Depois de alguns goles, qualquer senso de ética e moral se afrouxa e se distorce. Além disso, sabemos que a principal causa de acidentes automobilísticos envolve a direção sob efeito de álcool ou drogas. Outro lema ainda é: Eu sou o pai da degeneração e do vício. E é muito interessante notar, e talvez seja uma das formas mais sutis com que esse demônio nos aprisiona, que acreditamos que podemos controlá-lo. Tendemos a pensar que vício é coisa de gente fraca, e que conosco isso nunca acontecerá. E assim vamos cedendo, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Aos poucos vamos gostando,
incorporando esse hábito em nossa vida. E, quando percebemos, já estamos consumindo álcool com frequência, mas isso nos parece normal. Mas o que acontece? Como vimos em outras conferências, vivemos muitas vidas como seres humanos. Cada vez que nosso corpo físico morre, nossos defeitos psicológicos, que aprisionam 97% da nossa essência, não morrem. Eles retornam em nossa próxima existência, buscando se expressar novamente, se fortalecer e nos dominar cada vez mais. Por isso é tão necessário deter e eliminar esses defeitos, independentemente do nível de consumo que tenhamos, e independentemente de acreditarmos que podemos controlar. Com drogas e álcool, não existe meio-termo. Não devemos fazer concessões nem negociações. Precisamos eliminá-los de forma radical. Outro lema desse demônio é: eu sou o destruidor de lares. E realmente vemos como a violência doméstica muitas vezes se alimenta do consumo de álcool ou drogas. Esse defeito traz à tona na pessoa seus aspectos mais cruéis, capazes de ferir, ou até matar, aqueles que mais ama. É muito importante refletirmos sobre as consequências desse defeito, para que possamos reconhecer que ele é, definitivamente, uma das maiores causas de miséria e ruína. E, como afirma outro de seus lemas, ele envenena nossa razão até nos destruir completamente. Agora vamos observar algumas características desse demônio. Uma delas é que ele lubrifica a roda do samsara. Como explicamos antes, quando criamos um defeito pela primeira vez, geramos uma recorrência. E, em cada existência, na mesma idade, ou até antes, esse defeito voltará a se manifestar. E toda vez que cedemos ao desejo de consumir, esse defeito cresce, torna-se mais forte, nos submete cada vez mais, nos escraviza e nos destrói com mais rapidez, encurtando nossa própria vida. Se temos, ao longo de um ciclo de 108 existências, a oportunidade de alcançar a autorrealização, mas não eliminamos esse defeito, o que acontece? Se em uma existência morremos de alcoolismo aos 50 anos, na vida seguinte o vício se ativa mais cedo, consumimos mais rapidamente, em vez de morrer aos 50, morremos aos 40. E assim sucessivamente, nossas existências vão se encurtando, e com isso nossas possibilidades de alcançar a autorrealização se esgotam cada vez mais rápido. Outra característica é que esse defeito se insinua por toda parte, sempre de forma tentadora. Precisamos observar e nos dar conta de como o álcool está presente em praticamente todos os ambientes. Até mesmo em festas infantis não falta álcool para os adultos, e isso envia às crianças, desde cedo, a mensagem de que beber não tem problema algum, e que é algo a ser desejado quando crescerem. Se refletirmos, percebemos que muito cedo em nossas vidas já se plantou essa curiosidade mórbida de experimentar álcool. Víamos os adultos bebendo, rindo, se divertindo, e isso despertava em nós o desejo de provar, sem que víssemos, é claro, as consequências. Além disso, o álcool muitas vezes se disfarça como algo fino, elegante, diplomático. Sentimos-nos sofisticados ao beber licores caros. Mas isso não passa de uma forma desse demônio vestir-se com elegância para parecer desejável, para nos seduzir e nos fazer acreditar que precisamos dele. Outra característica interessante é que ele parece ter o talento da onipresença. Praticamente em todo lugar, independentemente de classe social, idade, sexo ou raça, ele está ali, sempre disponível. Agora vamos analisar as consequências que o defeito do alcoolismo nos traz. Além das consequências físicas e psicológicas, muito conhecidas, como os danos graves ao fígado, esôfago e pâncreas, os prejuízos ao aparelho sexual, gerando impotência, as malformações congênitas, a dificuldade de concentração e tantas outras. Precisamos observar também as consequências espirituais, que são menos comentadas, mas igualmente, ou até mais, importantes. Uma delas é que o alcoolismo mata as possibilidades de ser. Ou seja, no caminho da autorrealização, que é o verdadeiro objetivo da nossa existência, torna-se completamente impossível avançar sem eliminar radicalmente esse defeito. Ele bloqueia nosso progresso interior porque impede o trabalho com os 3 fatores da revolução da consciência. Como o álcool prejudica nossa energia sexual, ele também revive defeitos que já estavam mortos. Em outras palavras, cada vez que consumimos álcool, perdemos parte do progresso alcançado na morte psicológica. E, ao danificar nossa energia sexual,
ele nos impede de alcançar a castidade. Pior ainda, empurra-nos para expressar os defeitos mais pesados da luxúria. Uma pessoa sob efeito do álcool cai muito mais facilmente em fornicação, adultério, promiscuidade, orgias e práticas sexuais às quais jamais cederia estando sóbria. Vemos também como o álcool entorpece os sentidos e relaxa completamente o senso moral. Em estado de embriaguez, qualquer sugestão externa tem muito mais força sobre nós. Esse defeito aumenta a fraqueza interior. Rouba a força revolucionária que nos permite negar nossos desejos. Sob sua influência, caímos rapidamente na má vontade e cedemos muito mais fácil à tentação de qualquer defeito, de qualquer tipo. O alcoolismo também alimenta a fantasia. Por isso, a pessoa deixa de ver a vida objetivamente, não enxerga as consequências de seus atos e simplesmente se deixa levar pelo prazer, sem refletir que isso encurta sua vida, destrói suas oportunidades e bloqueia qualquer desenvolvimento espiritual. Esse defeito gera irresponsabilidade e falta de compromisso. Enfraquece o senso ético. Destrói a parte humana do indivíduo, reduzindo-o à condição mais animalizada. E para recuperar essa sensibilidade, esse domínio sobre a própria mente e emoções, a pessoa precisa se purificar e trabalhar profundamente sobre si mesma. Devemos compreender que o resultado do prazer é sempre a dor, inevitavelmente. Se não aprendermos a negar a nós mesmos os prazeres que o álcool oferece, nada nos impedirá de enfrentar a dor de suas consequências físicas, mentais e espirituais. Existem alguns avisos muito importantes que precisamos ter em mente quando falamos desses defeitos. O primeiro é que devemos ser radicais. Não podemos pensar que vamos parar aos poucos, acreditando que conseguiremos consumir menos, ou apenas em ocasiões especiais. Esse demônio é extremamente traiçoeiro e, quando menos esperamos, ele nos golpeia pelas costas e nos faz cair ainda mais fundo do que antes. E algo essencial: se estamos ensinando esse conhecimento a outras pessoas, temos a responsabilidade de dar o exemplo para quem nos escuta. Com esse demônio, não existe espaço para concessões ou acordos de qualquer tipo. Por isso, para eliminar esse defeito, precisamos ser radicais, nem uma gota a mais. Agora, vamos falar um pouco sobre as drogas, e em seguida, veremos os passos concretos para eliminar esses dois defeitos de maneira realmente radical. O flagelo das drogas é ainda mais poderoso do que o alcoolismo. Como gera muito mais prazer, as consequências também são mais intensas, e aparecem em um tempo muito menor. A pessoa se vicia com muito mais facilidade. Quando decide parar, sente-se totalmente fraca diante desse demônio. Tenta repetidas vezes, cai de novo, e cada fracasso reforça ainda mais essa sensação de impotência. Para compreender que é perfeitamente possível sair das drogas, não importa o nível de vício ou há quanto tempo se usa, é essencial entender o desdobramento psicológico. Precisamos notar que existem dois homens dentro de nós: o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é essa forma egóica de ser, cheia de atitudes e reações, com a qual normalmente nos expressamos no mundo. Ele é apenas uma marionete movida pelos fios invisíveis de cada um de nossos defeitos psicológicos. Esse homem exterior é a parte fraca em nós, a que sempre se sente injustiçada, que tem pena de si mesma, que se acha demais e, ao mesmo tempo, se sente incapaz diante de qualquer defeito. Acreditamos que isso é tudo o que somos. Mas o desdobramento psicológico revela o homem interior. O homem interior é o nosso ser verdadeiro. Ele funciona de acordo com leis completamente diferentes e jamais pode ser transformado em robô pelos nossos defeitos. Quando conseguimos reconhecer dentro de nós esse guerreiro particular, essa fonte de força, sabedoria e amor que vive na nossa própria consciência, começamos a agir na vida seguindo os princípios profundos que carregamos no ser. Para o nosso ser, eliminar o defeito das drogas ou do álcool não é difícil. O ser sabe que esses defeitos aprisionaram grande parte da nossa consciência e que enfrentá-los e eliminá-los nos dará enorme força e impulso no trabalho interior. Resgataremos toda a energia que hoje usamos para alimentar o vício, negando o desejo e impondo a vontade da consciência sobre a vontade do defeito. Assim, recuperamos o fogo e o ânimo que antes pertenciam ao defeito, mas que agora passam a trabalhar para a consciência e para a libertação da nossa essência.
E toda a compreensão que resgatarmos nos permitirá ajudar outras pessoas a se libertarem. Cada defeito compreendido e eliminado nos dá sabedoria, a nossa própria sabedoria, e quem venceu esses defeitos pode ajudar outros com muito mais facilidade. Mas, se não reconhecemos essa parte divina superior dentro de nós, será difícil enfrentar estes ou quaisquer outros defeitos. Sentimos-nos fracos, incapazes. Para que esse homem interior comece a se manifestar, primeiro precisamos reconhecer nosso próprio nada e miséria interior, algo que acontece quando temos coragem de revisar a nossa vida e encarar nossos erros. Também precisamos desenvolver a fé consciente, aquela fé que nasce da prática e da experiência direta. Descobrir e vivenciar uma conexão real com o nosso ser nos permite diferenciar uma experiência espiritual verdadeira daquilo que acontece quando alguém usa drogas. Quando uma pessoa usa drogas, ela entra em um estado alterado de consciência que pode parecer algo superior, pode parecer algo consciente, mas não é. Jamais conseguiremos nos conectar com as partes superiores da nossa consciência em um estado de alucinação hipnótica, que é exatamente o que as drogas produzem. Vamos observar o seguinte. Nos anos 60, a Era de Aquário teve início sob a regência de Urano. A partir desse momento, a onda dionisíaca começou a vibrar intensamente em toda a natureza. Podemos entender Dionísio como a transmutação voluntária da energia sexual, um estado de êxtase místico e transcendental. No entanto, é claro que a maior parte das pessoas na Terra não conseguiu se alinhar positivamente com essa onda. O polo positivo dionisíaco está relacionado ao deleite sexual sublimado, à transmutação consciente da energia seminal, ao despertar da consciência, ao conhecimento objetivo, à intuição profunda, à música transcendental dos grandes mestres clássicos e assim por diante. Por outro lado, o polo negativo dionisíaco conduz à degeneração sexual, ao infrassexualismo em suas diversas expressões, à homossexualidade, ao lesbianismo, aos prazeres inferiores dos mundos infernais por meio de drogas, cogumelos, álcool, música de baixa vibração, etc. E chegando neste ponto, é importante fazermos uma distinção muito clara. Existe a embriaguez dionisíaca, que se alcança exclusivamente pela meditação e que nos permite experimentar o êxtase, o samadhi. Esse estado é absolutamente essencial para vivenciarmos a verdade e o real. E sim, é totalmente possível alcançá-lo por meio das técnicas meditativas. E existe a psicodelia, que é outra coisa. A psicodelia é exatamente o contrário. O estado psicodélico é a antítese da meditação. Trata-se de uma alteração negativa da consciência, onde a pessoa passa a perceber vibrações das infradimensões. Ou seja, qualquer experiência alcançada por meio da psicodelia vem sempre das dimensões inferiores, nunca das superiores, nunca da parte espiritual que existe dentro de nós. O inferno das drogas está localizado dentro do próprio planeta em que vivemos, logo abaixo da crosta terrestre. Cogumelos alucinógenos, pílulas, LSD, maconha, ayahuasca, peiote e semelhantes podem, de fato, intensificar a vibração dos poderes subjetivos. Mas é evidente que jamais conseguem provocar o despertar da consciência. Meditação e psicodelia são absolutamente incompatíveis. São opostas, contraditórias, antagônicas, e nunca poderão se misturar. Além disso, o uso de drogas traz consequências realmente terríveis. Elas provocam praticamente os mesmos efeitos negativos que o alcoolismo, mas, além disso, causam danos ainda mais profundos. No corpo físico, afetam diretamente o aparelho sexual, levando a pessoa à impotência em pouco tempo. Também vemos a velocidade com que o corpo físico se degenera e se destrói. Um jovem que começa a usar drogas rapidamente se transforma em alguém com aparência envelhecida e debilitada. As drogas alteram de maneira profunda os genes sexuais, e isso já está cientificamente comprovado. Se observamos o corpo vital ou etérico, percebemos que, em uma pessoa comum, ele costuma ser brilhante e resplandecente. Já no usuário de drogas, esse brilho desaparece. A parte vital se apaga, se enfraquece, se desintegra, até que o corpo vital fica com a aparência de um cadáver. E sabemos que o corpo vital é justamente o que dá vida, energia e capacidade de regeneração ao corpo físico enquanto dormimos ou descansamos. Se perdemos essa parte vital, é evidente que estamos praticamente à beira do cemitério.
Na quinta dimensão, observando o corpo astral de alguém que usa drogas, vemos um corpo andando sem rumo, como um louco solto, agindo desordenadamente. E, dentro do corpo astral, o que chamamos de ego, ou os demônios psicológicos que carregamos, encontramos uma verdadeira festa. Por quê? Porque, com as drogas, alimentamos exatamente aqueles elementos psíquicos que deveríamos eliminar. A droga é alimento para eles. Também encontramos danos gravíssimos no corpo mental. Os raios alfa são destruídos, e com isso a conexão natural entre mente e cérebro se rompe. A pessoa perde a capacidade de concentração quase por completo. Se examinarmos o corpo mental de alguém viciado, veremos o tecido mental literalmente destruído. E no corpo causal, observamos a essência sofrendo profundamente os efeitos das drogas. A consciência fica embotada, turva, como um bêbado que não sabe onde cair. Aqui, conseguimos perceber não apenas os danos tridimensionais, mas também os danos internos, profundos e devastadores, que as drogas causam a quem se entrega a elas. Isso é muito sério. Agora que entendemos claramente as características e as consequências desses dois defeitos, vamos ver como podemos eliminá-los. O primeiro passo para eliminar esses defeitos é ter vontade e coragem de fazer isso. Não é possível obrigar alguém a abandonar um hábito quando essa pessoa não quer mudar. Para que alguém realmente elimine esses defeitos de maneira definitiva, é indispensável que sinta o desejo genuíno de transformar a própria vida, de trabalhar em si mesmo e de buscar sua própria autorrealização. Portanto, se a pessoa realmente deseja mudar e sair da situação em que se encontra, ela deve seguir o seguinte caminho. O primeiro ponto é começar a se auto-observar para identificar dentro de si todos os desejos e emoções relacionados ao álcool ou às drogas. Lembremos, auto-observação significa direcionar a atenção para dentro, para reconhecer os defeitos que querem se manifestar. Assim, a pessoa deve observar cada desejo que esses defeitos fazem surgir. Deve manter uma vigília constante para identificar não apenas esses desejos, mas também emoções como aversão, ansiedade e desespero, sensações que dão a impressão de fraqueza e empurram a pessoa novamente para o consumo. Ela também deve observar todas as justificativas que surgem para beber ou usar drogas, como: é a última vez. Mais um e chega. Vou só acompanhar essa pessoa, mas não vou consumir. É só para essa ocasião, porque é especial. Essas, ou qualquer uma das milhares de justificativas com as quais o defeito tenta nos convencer, são pensamentos que surgem para nos fazer ceder. Além disso, a pessoa deve observar cada impulso de má vontade que aparece para seguir o que o defeito quer. Precisamos permanecer atentos, observando tudo isso constantemente. E, para cada descoberta feita por meio da auto-observação, a pessoa deve suplicar à sua Mãe Divina particular que elimine aquele detalhe específico, o desejo, a sensação ou o pensamento relacionado a esses defeitos que estiver surgindo no momento. Devemos nos recusar a fazer a vontade do defeito. E se, em vez de alimentá-lo, praticarmos a morte psicológica toda vez que o desejo aparecer, em um período relativamente curto começaremos a dominar esse defeito psicológico. Agora, se a pessoa estiver muito fisgada, se sentir que o defeito é realmente muito forte, ela pode recorrer à prática de negociação com a lei, que estudamos na conferência passada sobre Karma e Dharma. Nessa negociação, ela pedirá que o defeito seja aprisionado internamente e se comprometerá a trabalhar esse defeito todos os dias por meio da morte psicológica, até que seja completamente eliminado. Também pode assumir o compromisso de ajudar outras pessoas, transmitindo a elas esse conhecimento, para que também possam se libertar. Quando o defeito está preso internamente, ele só se manifesta em uma pequena fração, para que a pessoa consiga trabalhá-lo. E, à medida que ela reflete, compreende, elimina e se recusa a fazer a vontade do eu, começa a ganhar mais força. Em seguida, outra parte do defeito será liberada, e depois outra, até que todo o defeito seja eliminado. Essa prática é altamente recomendada nesses casos. Outra recomendação, e esta é realmente muito importante, é afastar-se do círculo de amigos com quem a pessoa costumava beber ou usar drogas. Para eliminar esse defeito, será necessária toda a força de vontade possível.
E se a pessoa continuar frequentando os mesmos ambientes e convivendo com as mesmas pessoas, será constantemente exposta à tentação. No começo, pode parecer que ficará sozinha. Mas isso não é verdade. Ao eliminar esses defeitos, seu nível de ser aumentará e, pela lei da afinidade, assim como antes atraía alcoólatras e usuários de drogas, agora atrairá pessoas de vibração mais elevada. Algo que ajuda muito no processo de desintoxicação do corpo e regeneração dos neurônios são as práticas das danças dos derviches e a prática da sublimação da energia. As danças dos derviches ajudam a descarregar e purificar o fígado, além de harmonizar os três cérebros. Veremos essa prática em aulas futuras. A sublimação da energia consiste em tapar a narina direita enquanto expiramos, imaginando a energia subindo da gônada sexual direita até o cérebro, e depois exalando pela boca. Depois, tapa-se a narina esquerda, inspirando enquanto a energia sobe da gônada esquerda até o cérebro, e exalando pela boca. Isso deve ser feito por, no máximo, 10 minutos. Para aproveitar ao máximo a prática, é bom realizá-la nas primeiras horas da manhã, quando o ar está mais puro. É excelente se pudermos estar ao ar livre, como em um parque, e fazer a prática acompanhados de alguém. À medida que o corpo se recupera, se a pessoa tiver um parceiro, é importante começar a praticar a transmutação sexual, regenerando o corpo físico com energia criadora. E, paralelamente, seguir trabalhando na morte psicológica, eliminando aqueles detalhes que antes a escravizavam. Outro ponto muito importante é entender que, de modo geral, a causa que leva alguém a cair nos vícios é a ociosidade. Como diz o ditado, a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Por isso, é fundamental ocupar o tempo com atividades construtivas. Uma forma extraordinária de entrar na ocupação ilimitada é o sacrifício pela humanidade. Se a pessoa que está se regenerando ajuda outras pessoas a despertarem suas consciências, então, pela lei da correspondência, ela terá o direito de receber ajuda interna. E, por fim, algo muito importante que precisamos fazer é meditar sobre esses defeitos. Por isso, devemos dedicar uma parte do nosso tempo diário à meditação reflexiva. Durante o dia, trabalharemos com a morte psicológica, eliminando desejos, justificativas e má vontade, negando-nos a cair nas inclinações do defeito. E também dedicaremos, todos os dias, algum tempo para refletir e meditar sobre os momentos da nossa vida em que esses defeitos se manifestaram. Trazemos para a meditação essas cenas vividas, para continuar descobrindo mais detalhes, e podemos nos aprofundar no defeito fazendo perguntas como: até onde esse defeito me levou? Seja alcoolismo ou drogas. Como prejudicou meu corpo físico? Como afetou minha relação com minha família, meus amigos, meu trabalho e com outras pessoas em geral? E acima de tudo, como afetou minha relação com meu ser interior, com minha consciência? Também devemos refletir sobre todos os conflitos psicológicos que esse defeito trouxe nesta existência, e como contribuiu para nossa degeneração. Começamos a refletir sobre tudo isso para extrair cada vez mais detalhes, eliminá-los, alcançar compreensões mais profundas e ganhar mais força para enfrentar esses defeitos. Quando a pessoa percebe, de maneira clara, todos os danos causados, como prejudicou seu aparelho sexual, levando à impotência, como destruiu seu corpo físico, queimou células cerebrais, arruinou seu relacionamento, sua família, e assim por diante, ela passa a sentir uma necessidade profunda de eliminar esses defeitos do seu mundo interior. E lembremos que o mais importante é agir na vida de acordo com os princípios fundamentais que carregamos no mais profundo do ser. E esta foi a conferência de hoje. Espero sinceramente que essas informações sejam úteis para você. Como sempre, quero te convidar para a próxima conferência, na qual falaremos sobre a diferença entre o ego, a personalidade e a essência. Nessa conferência, você aprenderá a identificar quando, dentro de você, está agindo o ego, quando está atuando a personalidade e quando a essência pode realmente se manifestar. Isso vai te ajudar muito a aprimorar sua capacidade de autoobservação. Não perca esse tema tão interessante. Até a próxima!